lance é o seguinte, o vídeo de hoje vai ser importantíssimo, por isso não perca nenhum detalhe, porque vai ter muita informação valiosa para você ficar por dentro das situações. Anotei coisa, hein? De Gabriel Paulista, será que o Corinthians será um novo reforço em breve? Tem um atleta que está deixando, aliás, dois atletas que estão deixando o clube, eu vou deixar e trazer detalhes para você a partir de agora. Vamos falar também sobre uma sondagem do Corinthians para um jogador do São Paulo. E o passo importante que o clube deu para se livrar do transfer ban de forma definitiva. Peço três coisas para você. Primeiro, like. No último vídeo atingimos a meta de 2.000 curtidas. Nesse vamos chegar a 3.000 likes. Combinado? E que você se inscreva para a gente atingir a meta de 50.000 inscritos. E caso você queira ter todas essas informações, primeiro no seu celular, no seu WhatsApp, num grupo, você se torna membro e você entra no nosso grupo do WhatsApp automaticamente, mandando seu número e tal, eu te adiciono no grupo, que tem muita resenha e muita informação. Combinado? Obrigado pela sua audiência, assim que a vinheta rodar, a informação vai chegar. Muito bem, minhas coisinhas gostosas do Pedro Ramiro, obrigado demais pela sua audiência. Vamos começar falando sobre a informação envolvendo o volante Maicon, porque tem bastidores importantes que eu quero trazer para vocês, porque eu já tinha adiantado algumas coisas com relação ao futuro dele. O Corinthians fez o que pôde. Foi isso que eu recebi até de informação, conversando com uma fonte, que me disse o seguinte, ó. O Corinthians chegou até onde podia para mantê-lo, mas não dá mais para fazer loucura. Vou explicar para você o que isso quer dizer. O Maicon realmente decidiu ir jogar no Atlético Mineiro. O que aconteceu? O Corinthians inicialmente tinha ofertado 3 anos de contrato, depois voltou atrás quando o Marcelo Paes chegou, dizendo, 3 anos de contrato é muita grana, o Fabinho Soldado tinha feito daquele jeito, mas vamos voltar atrás e vamos oferecer 2 anos. O Shakhtar até então falou, 2 anos não é muito legal, porque eu prefiro 3 anos para no futuro, quem sabe, vender esse jogador. Eu vou permanecer com 50% dos direitos econômicos, Shakhtar Donetsk, né? E aí eu queria pelo menos por 3 anos. Aí o Corinthians falou, não, 3 anos aqui é muita coisa e tal, não sei o que, é muito tempo de salário, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, a situação não é fácil financeiramente. E aí na parada entra o Atlético Mineiro. Obviamente o empresário foi atrás de clube, né? A gente sabe que hoje em dia o empresário ele sai ofertando os jogadores. Ele chegou no Atlético Mineiro, o Galo falou, beleza, ofereço 3 anos de contrato para esse jogador. O Corinthians foi lá e falou, bom, eu quero continuar com o Maicon, então também vou ofertar 3 anos de contrato. Houve uma conversa do Dorival, ontem à noite houve uma reunião com o Maicon, Marcelo Paes e também o Osmar Stabile, em que ficou definido nessa reunião que o Maicon não permaneceria no Corinthians, ele vai assinar com o Atlético Mineiro muito em breve e vai ser jogador do Galo por pelo menos 3 anos, essa informação. É uma situação, dando minha opinião rapidamente, uma situação ruim, na minha opinião, a saída dele, porque acho que era um jogador que poderia permanecer para fortalecer ainda mais o meio de campo, mas não é um cara que vai fazer muita falta. Ainda mais 3 anos de contrato é muita coisa, visto que o que a gente já viu com o Fagner, por exemplo, que é outro jogador que deixou o Corinthians. Mas não é só atleta que está deixando o timão, tá? O Corinthians está atrás de alguns jogadores e já encaminhou a contratação do Gabriel Paulista, zagueiro que já jogou no Arsenal, no Atlético de Madrid, tem 35 anos, estava no Besiktas, né? Um atleta que tá sem clube, né? Agents free agents, ou seja, está livre no mercado, em que o Corinthians conversou depois da rescisão dele com o Besiktas da Turquia. O Gabriel já tinha pedido em outros momentos para jogar no Corinthians. Até conversei com algumas fontes que estavam no Corinthians na época do Augusto Melo, que me disseram, não é de agora que ele quer jogar no Corinthians. Há muito tempo que esse cara está tentando bater na tecla de ir pro Corinthians. E o clube pegou uma oportunidade agora com a rescisão dele de contrato com o Besiktas. Ele só está aguardando a liberação do clube junto às entidades esportivas responsáveis pela história do transfer ban. E daqui a pouco eu vou trazer detalhes para vocês sobre o transfer ban e sobre como anda essa situação no Corinthians. Internamente, a avaliação é de que o acordo já está bem encaminhado. O Gabriel Paulista é um jogador que já se diz corintiano em várias temporadas, foi revelado na base do Vitória, estreou em 2010, se destacou nas temporadas seguintes, foi eleito um dos melhores defensores do Campeonato Baiano. Aí essa condição o levou para a Europa, onde jogou no Villarreal da Espanha, depois se transferiu para o Arsenal da Inglaterra,
se destacou em taças como a FA Cup, que é a competição mais antiga do mundo, foi para o Valência, viveu a fase mais longa e regular, depois mais de 200 jogos, aí venceu a Copa do Rei, foi para o Atlético de Madrid, também da Espanha, mas não teve o mesmo sucesso, aí na metade de 2024 foi para o Besiktas. Ele chega sem custos. Falta o Corinthians regularizar a situação do transfer ban e já houve um passo importante que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Estou com a minha colinha aqui para trazer as anotações para vocês, porque tem muito assunto para tratar. O bagulho é louco, filho. Então o Gabriel Paulista tá bem encaminhado. É um zagueiro, né, que, pô, vamos ser sinceros, tem uma idade avançada, tem 35 anos, é um cara que na última temporada não foi bem no Besiktas, mas é uma oportunidade de mercado. Pode ser como o André Ramalho, por exemplo, foi uma oportunidade de mercado, o Corinthians viu, veio da Europa e fez a mesma coisa com o Gabriel Paulista. Vamos ver o que vai acontecer, mas está tudo bem encaminhado, ele já está no Brasil, inclusive, está louco para assinar com o Corinthians, foi isso que eu ouvi até de algumas fontes. Vamos ver o que vai acontecer. Uma situação um pouco diferente acontece com relação ao Alisson, volante do São Paulo, que o Corinthians foi atrás, fez uma sondagenzinha ao Alisson. Volante que tem contrato até o fim do ano que vem com o Tricolor Paulista, é uma peça importante, né, para o técnico Hernan Crespo. E aí o Dorival sempre gostou muito do Alisson. Foi uma sondagem feita a pedido do Dorival. Porque o Dorival foi o cara que também fez o Alisson jogar muita bola, né? Eu lembro a você que antes o Alisson ele não conseguia se firmar ali como meio-campista, foi puxado para volante, chegou a ser usado em alguns momentos até como lateral, mas no Dorival, o Dorival usou o Alisson como volante, deu certo, e aí o Corinthians, através do Dorival, fez uma sondagem. Mas não foi nada de proposta, só uma sondagem para ver como estava a situação dele. O São Paulo, a informação que eu tenho, não quer se desvencilhar desse jogador agora, quer manter o Alisson no clube. Não quer ter nenhuma dificuldade para perder um volante como esse. O São Paulo está vendo uma situação também de vários transfer bans recentemente. Então não quer perder esse atleta porque ele é importante para o elenco. Mas a gente sabe que, enfim, muita coisa pode acontecer. Mas por enquanto o Alisson não passa de uma sondagem. Essa informação foi dada até pela SCCP News primeiro. Então esse é um detalhe importante para vocês. Félix Torres, olha só, Félix Torres está encaminhado para ser jogador do Internacional. Notícia boa para o torcedor corintiano. Aí meu parceiro Lucas Dias, que cobre o Internacional, me mandou uma mensagem. Pedro, grava um vídeo falando sobre o que o torcedor corintiano acha do Félix Torres. Eu falei, eu vou ser bem sincero, hein? Vou ser bem sincero. Gravei e pedi de volta que ele trouxesse para você que me acompanha todas as informações que ele tem sobre essa negociação envolvendo Corinthians, Internacional e Félix Torres. Fala, meu parceiro Lucas Dias. Fala, meu querido Pedro Ramiro, toda a galera da tua audiência, um abraço pra vocês. Cara, aqui em Porto Alegre a repercussão ela é muito dividida, tá? Até pela informação que a gente tem, tá tudo acertado, os clubes estão iniciando uma troca, um processo de troca de documentações. O Inter acredita que entre hoje e amanhã deve estar tudo 100% aí assinado para que o Félix Torres assine um empréstimo com o Inter de uma temporada com opção de compra. Mas pelo que eu ouvi aqui, tá, Pedro e toda a tua audiência, é uma contratação muito tocada pelo Fabinho Soldado. Fabinho Soldado indicou o nome e é ele que está negociando com o Corinthians, clube que, vocês sabem bem, ele deixou aí há menos de um mês atrás. Então, o Félix Torres, a informação que a gente tem é que tem tudo acertado entre ele, Inter e Corinthians, estão iniciando essa troca de documentações, o Inter confirma esse interesse. O Inter tem uma política aqui no clube de que para confirmar a negociação fechada é muito difícil, mas a gente já ouviu aqui de pessoas do clube que sim, existe um encaminhamento em relação ao Félix Torres. Pelo que eu ouvi também da direção do Inter, tá, Pedro? Existe um entendimento, principalmente do Fabinho Soldado e agora dos seus novos pares dentro do Internacional, de que o Félix Torres não é o zagueiro que fez um 2025 tão ruim assim no Corinthians. O entendimento é de que ele é o jogador do Santos Laguna e que ele deu errado no Corinthians. Então se acredita muito nesse jogador, ele tem um estilo pela saída de bola, por ser um jogador alto, o Inter estava querendo aumentar a estatura do elenco já há um tempo, mas o entendimento do Inter é que, pelas características, ele vai agregar bastante no sistema do Pesolano. E o Inter aguardando agora para fechar essa negociação até o final da semana, porque o Inter ainda não anunciou nenhum reforço, tá uma cobrança muito forte, uma preocupação, porque todo mundo sabe como foi ruim o último ano do Inter, brigou para não cair até a última rodada, então o Inter precisa e muito de reforços para o técnico Paulo Pesolano, tá?
Beijão aí, galera, torcedor do Corinthians. Um abraço pro meu querido Pedro Ramiro, tô sempre aí na tua audiência. Valeu e quem sabe voltaremos aí no canal do Pedro Ramiro qualquer dia desses. Tchau! Esse moleque é monstro sagrado. Obrigado, Lucas Dias, meu parceiro. Se inscrevam no canal dele e se inscrevam aqui no meu pra gente atingir a meta de 50 mil inscritos. Bom, tem uma informação importante envolvendo o Transferban. O Corinthians derrubou o Transferban movido pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas. A informação foi divulgada primeiro pelo meu timão. O Corinthians estava impossibilitado de registrar novos jogadores desde outubro, por causa do atraso em uma das parcelas que cobrava uma mudança de postura, né? O Corinthians precisava mostrar uma mudança de postura, dizendo, ó, eu mudei. Tipo você, mulher, quando trai o seu homem, que fala, eu preciso mudar de postura, ou tipo você, homem, quando trai a sua mulher, fala, eu vou mudar de postura. É isso que o Corinthians precisava demonstrar para o CNRD, para a CNRD, a Câmara Nacional de Resoluções de Disputas da CBF. E aí o Corinthians transferiu o montante referente à terceira parcela do acordo. Uma vez que o vencimento desse pagamento era apenas dia 17, o Corinthians fez um adiantamento. Agora precisa quitar apenas junto à FIFA o valor referente ao Transferban do Santos Laguna do México, do Félix Torres. E aí o Corinthians conversou e chegou a um acordo com o Santos Laguna do México para pagar uma pendência de em torno de 40 milhões de reais. O Corinthians vai parcelar de uma forma e fez um acordo com o Santos Laguna do México para se livrar desse problema. Então, em breve o Corinthians vai pagar o Transferban. Assim que terminar de pagar esse Transferban e a FIFA já também tirar o clube dessa situação de ficar impossibilitado de registrar atletas, já vai registrar o Gabriel Paulista, o novo zagueiro do Corinthians. Beleza? Essas são as informações, tem muita coisa. Vamos ver se pinta mais novidade ao longo do dia e eu trago para vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado.